Bom, nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre gestão de gastos, né? Gestão de gastos é uma atividade que é muitas vezes negligenciada pelas empresas, né? Principalmente a área de compras. Então a gente vai falar aqui sobre gastos de compras. Então normalmente as empresas têm um orçamento de gastos, né? Para serem cumprido. Mas dentro dessa visão estratégica, de compras estratégicas, né? Compras então devem protagonizar a elaboração e comparação para identificar um percentual de captura de lacunas que permitam a empresa fazer reduções de gastos, né? Ou otimização de consumo dos materiais. Tá? Então, nessa questão, a gente tem que tentar fazer um orçamento focado em resultados, né? Um orçamento de gastos focado em resultados. Que aí a gente pode trazer metas e melhorias, né? Para que melhore a eficiência no que diz respeito aos gastos de compras. Né? E quando a gente fala sobre a qualidade da gestão de gastos, alguns questionamentos são necessários. Né? Possuímos conhecimento amplo de quais são os nossos gastos, onde são gerados e quais os parâmetros que definem esse consumo? Então, são perguntas importantes. A gente vai aprender como fazer isso. Possuímos uma política de gasto em função do valor de cada um deles que gera o nosso negócio? Temos metas de redução dos gastos dos materiais diretos e indiretos? Tem pessoas corretas fazendo esse controle? As práticas desenvolvidas para a redução do preço e consumo são disseminadas? E também existe monitoramento no mercado em busca de novas alternativas para tentar otimizar os custos das compras? Então, são questões que são importantes nessa questão mais estratégica da empresa, né? Então, vamos ver como a gente poderia fazer isso. O que a gente tem que entender, vou dar 2 exemplos, né? O que nós vamos tentar identificar, né? O que nós compramos, né? Por exemplo, o setor automotivo, né? O automotivo aí vai ter eletrônico, componentes eletrônicos, a questão aqui, por exemplo, para os limpadores, para-brisa, pneus, né? Um GPS, por exemplo, né? O que a gente precisa saber é o que nós compramos, né? Esse é o que nós compramos. Mas, além disso, eu preciso saber quanto nós compramos de cada coisa, quanto custa cada um, quão única é a nossa parte, quantos fornecedores, né? São importantes. Por exemplo, essa questão aqui, quão única, né? Ou seja, o que isso é importante? Porque desses componentes, por exemplo, atualmente um deles muito importante é essa questão aqui do GPS, né? Sistemas embarcados. Então, um automóvel típico aí tem de 40 a 50 mil componentes, né? Então é bastante coisa. Por exemplo, vamos pegar outro respeito agora para um restaurante fast food, né? O que nós compramos, né? Aí tem aqui várias máquinas com equipamentos, tenho aqui, por exemplo, frutas, tenho o hambúrguer e os seus componentes, batata, né? Então, de novo, o que nós compramos? Nós compramos todos esses materiais aqui e máquinas. Mas eu preciso saber também quanto nós compramos, quanto custa cada um, quão única é a nossa parte. Por exemplo, se a gente pegar o McDonald's como exemplo, né, a batata frita é um item estratégico para ele. Né? Quantos fornecedores nós temos? Então, são algumas perguntas importantes para fazer essa avaliação. Dentro desse sentido, nós vamos fazer vou ensinar para vocês rapidamente como fazer a análise de gastos. E a gente vai usar esse modelo aqui que eu tenho aqui. Então, eu já botei isso numa planilha Excel, né, para fazer essa análise de gastos. Então, a gente vai usar para fazer análise de gastos praticamente uma planilha com meus gastos anuais, nesse caso, mas poderia ser mensal, né? Então, aqui eu tenho meus fornecedores, eu tenho o item e tenho os gastos. O total de gasto, por exemplo, durante um período, poderia ser um ano.
né? Mas poderia ser mensal também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar a tabela dinâmica, né? Então, eu seleciono toda a minha tabela, inserir, tabela dinâmica. E aí vai abrir uma outra planilha, e aí eu vou fazer uma análise, por exemplo, de gastos por fornecedor. Então aqui eu posso já colocar numa ordem, né? Maior para o menor. Vou botar aqui financeiro. Então, eu gastei no ano aí 2 milhões e pouco, e aí por fornecedor eu já sei aqui qual é. Eu fiz o gráfico aqui para saber. Então aqui eu posso fazer por gastos por fornecedor. Eu posso tirar. Então eu já sei que o maior fornecedor é a Fastco, né? Se eu quiser comparar os gastos, por exemplo, eu posso dizer Fastco, quero saber aqui com vamos ver se é partes, se quiser aqui, comparar 4, né? Ele só mostra os 4. Então dá para fazer várias análises aqui só com esses gastos. Então o que eu queria saber aqui nesse caso, né, é o gastos por fornecedor. Eu posso usar isso depois para fazer um trabalho junto ao fornecedor, por exemplo, esses 4 primeiros aqui, para tentar reduzir os custos, né? Para fazer aquele impacto lá, redução do custo, alavancagem, né? Redução de 5% aí dos custos aí, dos gastos nisso aí, né? Essa diferença aí de mais ou menos só esses 4 aí, esses 1, 2, 3, 4, 5, né? Só isso aí dá 50%, né? Então, vou deixar assim um percentual aqui de gasto, né? Isso aqui dividido por isso aqui, né? Só para 15%, né? Só esse cara aqui sozinho. E assim sucessivamente, né? Podia achar que aqui não. Vou ter que fazer individual para cada um. Esses 4 sozinhos aqui. Eu represento mais de 50% dos meus gastos. Então, esses 4 aqui sozinho deu 63% dos gastos. Então eu poderia fazer essa análise só para esses caras. Então essa é a primeira coisa. Depois eu posso fazer um também, né? A gente vai fazer outro. Gastos por fornecedor. Agora eu posso fazer gastos por item, né? Por SKU, ou por tipo de... E aí eu vou pegar item e gastos. Mesma lógica. Boto em maior para menor. E boto em dinheiro também. Aí com base nisso, vou inserir aqui um gráfico para ver o que aconteceu. Aqui é gastos por item. Eu também consigo enxergar quais são os maiores itens de gastos, né? Relacionados aos meus gastos. Então, propaganda é o que eu mais gasto aqui, no caso, né? Então, também eu posso ver aqui o percentual, né, de gastos, né, em relação a isso. Então, aqui poderia, por exemplo, depois de fazer isso, se eu tivesse também faturamento, eu podia enxergar, por exemplo,
qual é aquele indicador de percentual de compras, vendas, para fazer o cálculo do... Vamos pegar só os primeiros também. Os primeiros 5, para ver qual é o percentual desses 5. Então, só esses 5 aqui, 73% dos gastos. Tá? Seria isso.